Bem, o título da mensagem desta noite é Lições da Figueira Sem Frutos. Nós continuamos a estudar o livro de Marcos, estamos no 11º capítulo e entramos nesse capítulo na semana passada e vamos continuar a fazê-lo hoje. Depois de entrar triunfalmente na cidade de Jerusalém, Jesus entrou também no templo. Marcos 11, a primeira parte. O texto diz que, tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. Isso nós vimos de forma mais detalhada no domingo passado. E estamos voltando aonde começamos a ministrar, porque o assunto que vamos examinar hoje, ele estava no meio do que abordamos na semana passada. Então, abordamos o início, a segunda parte, e agora vamos examinar o miolo. Não é bem miolo, mas aquilo que foi relatado entre uma e outra coisa, ou seja, entre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e no templo depois. E quando ele entrou no templo, no dia seguinte ele entrou no templo e fez a purificação do templo, como vimos no domingo passado. Então, repetindo, depois de entrar triunfalmente na cidade de Jerusalém, Jesus entrou também no templo. E tendo observado tudo, verso 11, a segunda parte, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. Possivelmente, dissemos e voltamos a dizer, ele terá se hospedado na casa de Marta, irmã mais velha de Maria e de Lázaro. O texto diz no verso 12, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Será que Jesus não sabia disso? Possivelmente sim. Não era tempo de figos, porque ele foi buscar frutos numa árvore quando não era tempo dela dar frutos. Bem, o que entendemos é que Jesus tinha em mente ensinar algo para os seus discípulos e logo para nós também. O texto continua dizendo no verso 14, então Jesus disse à figueira, nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isto. E o verso 15 diz, e foram para Jerusalém. Ou seja, esse episódio ocorreu quando eles estavam saindo de Betânia. E na semana passada vimos que em Jerusalém Jesus se dirigiu ao templo e o purificou. Vimos também que Jesus ficou o dia inteiro ou no templo ou na cidade de Jerusalém. Isso porque Marcos 11, 19 diz assim, em vindo à tarde, Jesus e os discípulos saíram da cidade. A razão para saírem da cidade é porque Jesus normalmente ou se hospedava em Betânia, que ficava a 2.700 e poucos metros da cidade de Jerusalém, e ele tinha lá hospedagem para ele, para os seus 12 discípulos,
Ou muitas vezes ele ia também para o Monte das Oliveiras, mas aqui o texto nos mostra que ele foi para Betânia. A razão para saírem da cidade antes do anoitecer pode ser encontrada num texto do apóstolo João, no capítulo 11, versículos 9 a 10. Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Ele está falando de um dia com claridade. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Eu posso imaginar que ninguém ousaria caminhar por qualquer estrada na época de Jesus durante a noite. Não havia nenhuma visibilidade, a não ser a do céu, as estrelas, quando houvesse lua ou coisa semelhante. Mas, então, não era muito prudente para ninguém fazer qualquer viagem. Então, não era comum as pessoas saírem de um local para outro durante a noite. E, possivelmente, eles procuraram deixar a cidade antes que anoitecesse, em tempo de chegarem ainda com alguma luminosidade em Betânia. Jesus foi para Betânia porque Marcos 11, 12 diz: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Então, ele foi para lá, estava regressando de Betânia quando aconteceu isso. O texto diz no verso 20: e passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, diz o verso 21, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Aqui nós temos algumas lições da figueira sem frutos. A primeira é sobre a fé em Deus. Ao que Jesus lhes diz: tenham fé em Deus. Jesus deixou claro que a nossa fé, a minha, a sua, deve estar colocada em Deus. E quando pensamos na fé que devemos ter em Deus, ela tem como base, como fonte, a palavra de Deus. Tudo que nós conhecemos de Deus nos é revelado na sua palavra. Lá em Hebreus, capítulo 1, na Epístola aos Hebreus, diz assim, começa esta epístola. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Bem, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, é uma referência aos patriarcas, por meio dos profetas. Então, nós temos nas Escrituras o registro desta revelação que Deus fez de si mesmo a cada um de nós que se dá ao trabalho de manusear as Escrituras, e é ali que nós conhecemos a Deus. E com base nas Escrituras, nós buscamos a presença dEle. E temos, pela fé em Jesus, salvação. Encontramos Deus através do seu Filho, através da obra redentora que Jesus realizou na cruz do Calvário. E por meio dessa redenção e pela fé na obra redentora de Jesus, nós temos acesso à presença de Deus, experimentamos um novo nascimento e temos um relacionamento real
com Deus, que não é algo meramente intelectual, mas é uma experiência que nós temos. E nós a temos porque Deus nos deu, quando cremos em Jesus, o seu Espírito, que veio habitar em nós, e Ele testemunha com o nosso Espírito que nós somos seus filhos, somos herdeiros dele, somos co-herdeiros com Cristo. Enfim, tudo aquilo que nós precisamos, nós encontramos então na sua palavra. Então, quando Jesus diz tenham fé em Deus, Ele não diz tenha fé em você. Ele não disse você é capaz, você pode. Já ouvi tantas coisas ditas nesta linha de pensamento. Você pode, você... Bom, na realidade, a Bíblia diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece. É nele que eu posso. Então, não é em mim. Você e muitas pessoas podem se valer desse ensino que é mundano, que é secular, de que você pode o que você quer. Eu não penso assim, as Escrituras não ensinam assim. A Bíblia diz que eu posso até fazer planos, mas a decisão final vem do Senhor. E eu creio que a nossa vida está nas mãos dEle, que nós devemos nos submeter a Ele para tomar as nossas decisões e fazer as nossas escolhas. Mas Jesus, a primeira lição sobre a fé em Deus, é sobre a fé em Deus. Ao que Jesus lhes disse, tenham fé em Deus. Coloque a sua fé, a sua expectativa. E seria o caso de até definirmos fé. O que é fé? A melhor definição nós a encontramos também em Hebreus, no capítulo 11, onde diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. É a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Agora, como é que nós temos essa certeza? Nós temos a certeza porque a palavra de Deus nos dá a certeza. E fé não é um salto no escuro, não é um pulo no abismo. Fé em Deus e na sua palavra. É aquilo que ele diz, é nele que nós colocamos a nossa fé e a nossa esperança. E é a certeza de coisas que eu e você esperamos, e é a convicção de fatos que nós não vemos. Eu gosto muito também, o verso 2 diz assim, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Então, nós cremos nisso e colocamos a nossa fé em Deus e na sua palavra. A fé em Deus vem pelo conhecimento de Deus, e o conhecimento de Deus vem por meio da sua palavra. Romanos 10, 17 diz que assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. E nós cremos que Jesus é Deus, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo. Então, ouvir a palavra de Deus é ouvir a palavra de Cristo. Ouvir a palavra de Cristo é ouvir a palavra de Deus. Jesus disse que as palavras que ele dizia não eram suas. Ele veio na condição de homem, mas ele falou aquilo que ele ouviu do Pai, e aquilo que o Pai mandou que ele dissesse. Então,
a palavra de Cristo é a palavra de Deus. Muito bem. Mas o texto continua dizendo no verso 23, porque em verdade lhes digo, se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Será que Jesus estava sugerindo que a gente devia mandar que um monte se transpusesse para o meio dos mares? Alguém que eu ouvi recentemente disse que esse monte é a figura daquilo que é impossível para mim, que é impossível para você. O monte fala de algo que está entre eu e o próximo passo. E o monte fala de dificuldades, de situações que estão fora do meu e do seu controle e que é necessário fé para que eu e você possamos transpor esse obstáculo. E não faz sentido você mandar um monte sair do lugar dele e ir para o mar, para quê? O que isso vai acrescentar? Para mostrar que você pode fazer isso? Será que... Bom, eu gostei dessa colocação que foi feita, que eu ouvi recentemente, de que o monte representa um obstáculo, ou obstáculos a serem vencidos. E todos nós temos obstáculos que para nós são praticamente intransponíveis. E para que você possa transpor esses problemas, você precisa colocar a sua fé em Deus e dizer do seu desejo. E aqui Jesus mandou falar. E eu confesso, preciso crescer muito na minha fé para falar. E a menos que nós entendamos o que eu quero mostrar agora. Existe um tipo de fé que... Bom, vamos ver a fé como um dom de Deus. Efésios 2, 8 e 9 fala da fé que nos salva quando colocamos a nossa fé em Jesus. O texto diz, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Mas o texto diz, porque pela graça vocês são salvos. O que é graça? Graça é um favor que eu e você não merecemos. O texto diz, mediante a fé. Então, porque como eu sou salvo? Quando eu coloco a minha fé na graça que Deus nos dá e nos oferece através de Jesus. E logo depois ele diz, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então, que conclusão podemos tirar daqui? Eu não tenho fé nem para ser salvo. A fé para ser salvo vem de Deus. Veja se o texto não está dizendo isso. Porque pela graça, que graça é essa? É a que nos é oferecida gratuitamente por Deus, quando colocamos a nossa fé em Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Agora ele explica, isso não vem de vocês, é dom de Deus, é uma dádiva, é um presente de Deus. O que é presente de Deus? A graça e a fé para crer na graça que nos é oferecido. É de graça, mas eu tenho que crer, e essa fé vem de Deus. Nem isso eu e você temos. E ele diz ainda, não de obras, não do que eu e você fazemos, para que ninguém se ache melhor do que quem quer que seja, para que ninguém se glorie. Em Romanos 2, 3,
12:3, melhor dizendo, está dito assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, o texto fala de uma medida de fé que Deus reparte a cada um. E o que significa isso? É fé para exercício, no contexto aqui, é contexto do exercício dos dons espirituais, relatados aqui em Romanos capítulo 12. Então, esses dons são exercidos pela fé, na proporção da fé que eu e você recebemos. Então, com base na fé que eu recebo de Deus, eu exerço esses dons. Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, a fé em si mesma é um dom de Deus que está relatado em 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos lá. Essas coisas não estavam previstas, mas vamos lá. Esse capítulo fala sobre os dons do Espírito. Verso 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outra, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a um é dado o mesmo Espírito, a fé. Então, existe a fé como um dom. E que tipo de fé é essa? É aquela que você fala, você vê coisas que ninguém vê, você tem uma visão de algo que Deus revela a você, que Ele quer fazer, e Ele dá a você essa visão, e você, com base nessa visão, você age, mesmo não vendo nada, do ponto de vista físico, que possa justificar o seu procedimento. Mas você teve um entendimento, você teve uma compreensão que ninguém tem e que você teve de Deus, porque Ele queria realizar isso e fazer através de você, usando você com esse propósito. Por isso que aqui é fé, é um dom do Espírito. Então são as pessoas que empreendem coisas que são, humanamente falando, incríveis, e executam esses projetos e levam-nos a bom termo. E todo mundo fica assim, sem entender. Inicialmente, esse cara está maluco, porque ninguém está vendo nada do que ele está vendo, ele já vê a coisa pronta, não é? E isso é dom de Deus. Mas vamos para continuar nas lições da figueira sem fruto. A segunda é sobre orar com fé. Por isso digo a vocês que tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim será com vocês. Creiam que já receberam e assim será com vocês. Nós não temos aqui nesse trecho todos os princípios relacionados à oração, mas temos esses que nós estamos examinando. Se você pediu, creia que já recebeu e assim será com você. Para isso é preciso que você exerça fé. E eu continuo dizendo, fé é dada por Deus, é um dom de Deus,
E quando eu tenho essa convicção, eu sei que Deus vai fazer e Ele faz mesmo. Porque se veio dele, Ele vai fazer. Ele é fiel para cumprir o que Ele promete e o que Ele traz ao nosso coração. Salmo 37, versos 3 e 4 diz assim: confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então veja, habite na terra e alimente-se da verdade. O que é a verdade? Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. À medida em que eu me alimento da verdade, e a verdade é a palavra de Deus, e a palavra dele habita em mim, então o que eu vou querer é exatamente o que Deus quer. E se eu oro de acordo com a vontade de Deus, eu vou ter o que Deus quer que eu tenha, de acordo com a sua mesma palavra. Outro texto é João 15, 7. Jesus disse: se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Não há nenhuma dificuldade aqui. Se permanecerem em mim, ligados a mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês podem pedir o que vocês quiserem. Por quê? Se a palavra permanece em mim, eu não vou pedir nada que contraria a palavra de Deus. A minha oração vai ser de acordo com a palavra de Deus. Aí a importância de nós orarmos a palavra. Aquilo que Deus disse deve ser a base das nossas orações. Pedirão o que quiserem e lhes será feito. 1 de João 5, 14 e 15. Esse texto é de uma clareza indiscutível. E essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Mas, veja, e essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade. Então, a minha oração para ser atendida e eu ter a certeza de que vou ter, tem que ter base na palavra dEle. Por isso que o Salmo 37 diz: alimenta-te da verdade, e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao lhe pedimos, por que sabemos que Ele nos ouve? Porque eu estou pedindo o que Ele quer que eu peça. Eu tenho me valido muito do Salmo 50, versículo 15. Eu já confessei isso aqui muitas vezes para os irmãos, faço mais uma vez. Esse salmo diz o seguinte: invoca-me no dia da angústia. Eu o livrarei e você me glorificará. E nos últimos tempos eu tenho vivido muitas angústias. O que é angústia? É você sentir-se como que num aperto, numa situação para a qual você não vê humanamente saída. E você então clama a Ele e Ele dá o livramento para você. E eu tenho experimentado a vitória em N situações. Isso não me livra da próxima angústia, mas eu oro diariamente pedindo a Ele que, ao enfrentar a angústia, Ele me ouça e eu o glorificarei.
Então, se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Por que eu posso clamar a Ele na minha angústia? Porque Ele disse que eu posso fazer isso. Quando eu me ver em aperto, quando eu me ver numa situação de dificuldade, eu posso clamar na certeza de que Ele virá ao meu encontro. Temos outras promessas também na Bíblia que eu sempre uso quando eu oro. E a palavra de Deus diz, eu não sei onde exatamente, eu poderia olhar aqui e achar, mas Ele diz que estando nós ainda falando, o Senhor vai dizer, eis-me aqui. Você vai pedir, enquanto você ainda está pedindo, Ele já vem com a solução. Lições da figueira sem fruto, a terceira, sobre fé e perdão. Sobre a fé e o perdão. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. E uma das coisas mais difíceis que as pessoas parecem ter é de perdoarem umas às outras. E há pessoas que não se dão, não se falam, não se relacionam com determinadas pessoas, e se sabem que aquela pessoa está ali, nem quer ir naquele lugar, para não encontrar aquela pessoa, para não ver aquela pessoa. Olha, isso é inconcebível do ponto de vista bíblico, cristão, e isso é algo que não pode continuar a existir, sobretudo na igreja do Senhor Jesus. Se alguém tem alguma coisa contra outrem, deve resolver isso, deve resolver no seu coração, deve perdoar, deve amar, deve resolver a situação, e não ficar aguardando ressentimento e impossibilitado de estar onde essas pessoas estão, ou essa pessoa está. Jesus deixou bem claro, e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está no céu perdoe as ofensas de vocês. Por quê? Porque se nós não fizermos isso, a oração não vai passar do teto. Então, não há possibilidade de Deus me ouvir e de eu exercer fé, a menos que eu perdoe. E a coisa que eu e você mais temos que fazer é perdoar. Perdoar porque eu e você somos pessoas falhas, como estas pessoas a quem temos que perdoar. Assim como as pessoas têm de nos perdoar também, quando nós erramos, quando nós falhamos. E as pessoas normalmente nos veem com os olhos que elas têm de um determinado assunto, e elas esperam que eu e você tenhamos uma atitude que elas pensam eu e você devemos ter. Isso pode ser certo, mas isso pode ser errado. Nós temos que fazer aquilo que é agradável a Deus. E a palavra de Deus, na 1 de João, no capítulo 1, lá no verso 5, diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e anunciamos. Quando João diz isso, ele está falando de Jesus, dele é Jesus.
Ele diz, a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos é essa, que Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A relação com outras pessoas nunca foi, nunca é e nunca será uma coisa fácil. Se queremos ter comunhão uns com os outros, nós vamos ter que enfrentar as barreiras. E as barreiras do relacionamento incluem o perdão. As pessoas falham, as pessoas têm traumas, as pessoas têm N histórias de vida que as levam a terem um comportamento que nem sempre é o que eu gostaria que elas tivessem para comigo, ou não é o que eu esperava que elas tivessem comigo. E eu não tenho direito de julgar essas pessoas. Se elas conseguem me ferir propositadamente ou até mesmo sem terem o propósito de fazê-lo. Às vezes a pessoa não teve um dia bom, ou sofreu alguma situação, está vivendo uma situação, um momento difícil, e ela pode não estar bem. E não cabe a mim julgar essa pessoa e dizer, não falou comigo, não gosta de mim, também não vou falar com ela. Tá? Que é isso? Vai lá e pergunta para ela o que está acontecendo, se você pode ajudar, alguma coisa que você pode fazer. E talvez você ouça algo que vai fazer você entender. Ou não, às vezes ela fala, não estou a fim de falar. Ponto. E aí? Ponto final. O problema dela com Deus, não é com você o problema dela. Agora, se é com você, você pode até perguntar, é comigo? Você está aborrecido ou aborrecida comigo? Então, se for o caso, que o assunto seja resolvido. Eu quero resolver, se eu errei, eu quero pedir que você me perdoe, e eu não tenho consciência e gostaria de ter essa consciência. Se você puder me falar, eu vou agradecer. Então as coisas têm que ser resolvidas. É inconcebível que nós andemos em unidade sem essa questão do perdão resolvida. Não sei se hoje, ou anteontem, ou ontem, eu não sei. Eu sei que recentemente ouvi uma mensagem que cita o Salmo 133, e o Salmo 33 diz, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. E o texto diz mais, e é como o orvalho do Hermon. Bom, eu vou ler o texto. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. O Senhor ordena a bênção dele onde há comunhão, onde há união, onde há unidade. E a falta de perdão quebra a unidade e impede a bênção de Deus. Deus não pode abençoar quando não há unidade. Quando um puxa para cá, o outro puxa para lá.
Vocês já devem ter visto uma figura que eu era criança, essa figura já existia. Tinham 2 burros e 2 montes de feno. Um estava amarrado no outro. E um queria ir para um monte, o outro queria ir para o outro, mas a corda era curta. Então não chegavam nem a um, nem ao outro. E eles ficavam puxando para chegar cada um no seu monte de feno. Finalmente eles entendem a burrice deles, né? Porque eram burros, né? E eles então, os 2 concordam, vão comer primeiro esse monte juntos, depois vamos comer o segundo monte juntos. Porque a corda não dava para fazer isso ao mesmo tempo. Então é preciso que haja acordo, haja unidade, haja harmonia, haja consenso, né? E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Agora, por que isso é importante? 1 de João 3, 19 a 23 diz assim: nisto conhecemos que somos da verdade, e a verdade é a palavra, ou que somos de Jesus, né? Porque Ele é a verdade. Bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração não nos acusar, ou seja, se o meu coração não me acusa de nenhuma falta, ou de nenhuma falta de perdão, nenhum sentimento faccioso, nenhum rancor, nenhum ressentimento, se o nosso coração nos acusar, diz o texto, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Então não dá para esconder. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, ou seja, eu posso exercer fé, se o meu coração não me acusar. Se eu e você estamos vivendo no pecado, e inclusive deixando de perdoar alguém, eu não vou ter fé para buscar a Deus. Como eu vou comparecer diante dele, se ele é luz e nele não há treva nenhuma? E a palavra diz que eu devo manter comunhão uns com os outros, se eu estou andando com ele. O texto diz: amados, se o coração não nos acusar, se o meu espírito não, a voz da minha consciência, que é no meu espírito, não me acusar, então temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que ele é agradável. Ou seja, estamos andando em obediência. Isso não significa perfeição. O mesmo texto onde fala que Deus é luz e que nele não há trevas nenhuma, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se eu errei, eu vou lá e peço perdão à pessoa e a Deus. Pronto. Posso orar com fé. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos. E fazemos diante dele o que lhe é agradável. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. O amor não guarda ressentimento, não guarda rancor, o amor perdoa. Mas Jesus disse mais: mas se vocês não perdoarem, se vocês escolherem guardar esse ranço do inferno, se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está nos céus não perdoará as ofensas de vocês. Ou seja, se você não der perdão, você também não tem perdão de Deus.
e não vai ter nenhuma fé para buscar a Deus. Jesus, depois de ensinar a oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, a partir do verso 14, ele diz: porque se não perdoarem aos outros as ofensas de vocês, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Deixa eu ver se está certo. Portanto, se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu Portanto, se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará a ofensa de vocês. Então, é simples assim. É exatamente o que nós estamos vendo aqui em Marcos. Isso está também em Mateus. Jesus também disse em Mateus 5, 23, 24, portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar de que seu irmão tem alguma coisa contra você, primeiro é necessário esclarecer que oferta é essa. Essa oferta não é dinheiro. Essa oferta era o sacrifício que se fazia para se obter o perdão do pecado. A pessoa oferecia um cordeiro sem defeito, punha a mão sobre a cabeça do cordeiro, confessava o seu pecado e recebia o perdão de Deus. Mas Jesus deu um ensino aqui muito claro. Olha, antes de você pedir perdão a Deus através de um sacrifício, porque depois ele veio a ser esse sacrifício, e não necessitamos mais de nenhum sacrifício como era feito no Velho Testamento, mas antes de fazer isso, resolva seu caso com o seu próximo. Vai lá, conserta. O texto diz: deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Ou seja, então volte e peça perdão a Deus. Se você estiver trazendo a sua oferta e lá se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, se alguém tem alguma coisa contra mim, eu preciso saber o que foi, ou se eu sei que eu pisei na bola, então eu vou lá e peço perdão. Para encerrar, eu quero voltar a um texto que eu citei no domingo passado, no culto da manhã, a importância de manter uma boa consciência. O apóstolo Paulo disse a Timóteo, mantendo a fé, capítulo 1, 1 Timóteo 1, 18, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. O que é uma boa consciência? É você ter consciência de não ter nada que tenha que ser consertado com ninguém. Ou seja, não há nenhum pecado oculto, não há nenhum pecado que você ainda não tenha confessado e deixado. Então, se você não tiver uma boa consciência, você não vai ter fé nenhuma. Porque você sabe que Deus não vai te ouvir, a menos que você conserte a situação. Conclusão, lições da figueira sem frutos. Primeira, sobre a fé em Deus. Ao que Jesus lhes diz, tenham fé em Deus. Porque em verdade lhes digo que se alguém disser a esse monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Fé em Deus e na sua palavra. Vimos que fé também é um dom de Deus. Segunda lição, sobre orar com fé. Por isso digo a vocês que tudo que pedirem em oração, creiam que já receberam e assim será com vocês. Fé na palavra, citamos Salmo 37, 3 e 4, João 15, 7 e 1 de João 5, 14 e 15. Quando oramos de acordo com a palavra de Deus, nós podemos ter a certeza de que vamos ter. Terceira, sobre a fé e o perdão. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem,
para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Fé requer obediência à palavra, fé requer que nós venhamos a dar aquilo que nós recebemos, perdão. Nós recebemos perdão de Deus e Ele espera que nós perdoemos. Mas, se não perdoarmos, também o Pai de vocês que está nos céus não perdoará as ofensas de vocês. Então, fé requer perdão a quem lhe ofendeu, prejudicou, feriu. E fé requer que eu e você consertemos com quem quer que seja, que está de cara virada para a gente, ou contra quem você sabe que errou e precisa endireitar isso.